universo e seus mistérios. Milhões e milhões de planetas e estrelas que nos deixam uma dúvida. Tem mesmo alguém lá fora? Há quem acredite que sim, e diga que foi até abduzido. E é o que mais incomoda, essa questão de você estar numa mesa cirúrgica, de ter alguém mexendo assim dentro da sua cabeça. A mensagem deles é basicamente dizendo que nós não estamos sós. Já estavam fazendo contato há muito tempo. Os extraterrestres não são muito poucos os que chegam aqui. A grande maioria já está aqui há muito tempo. Relatos semelhantes. Todas afirmam que já tiveram contato com eles, os ETs. Eu estava dentro de um objeto, onde na entrada tinha uma mulher alta, de 1,90 m mais ou menos de altura, cabelo preto, longo e tal, e ela usava uma roupa muito interessante, que era uma roupa colada ao corpo, tipo um macacão, mas que no final parecia um vestido. Ela me recebeu com um sorriso, ela era muito branca, tinha os olhos oblíquos, azuis, muito bonita, me deu um sorriso. Eu acordei e olhei para a janela e eu vi um rosto de um grey, era cabeçudo, dos olhos graúdos, mas ele era bem chocolate. Eu gritei de susto, fiquei olhando para ele, ele continuou me olhando. Com muito custo ele virou calmamente e saiu andando calmamente. Esse ser tinha um macacão prateado e pelo menos 2,5 metros. Quando eu vi a primeira faixa de luz, eles travaram o nosso espaço-tempo, nos levantaram da cama sem maca, sem nada, eu e minha esposa, atravessamos a parte da sala, entramos dentro da esfera e subimos. Marco Cabral é escritor, ufólogo e há mais de 50 anos estuda os fenômenos dos extraterrestres. Ele disse que o primeiro contato que teve com os ETs foi quando ainda era criança. Foi uma experiência de abdução. Agora, ele vai contar pra gente essa e outras histórias. Aos 6 anos de idade, nós tínhamos uma casa, minha família tinha casa em Mongaguá, uma cidadezinha do litoral de São Paulo. Numa determinada noite, eu ouvi um zumbido, um apito no ouvido. E eu, como fosse uma coisa meio robótica, meio automática, autômata, eu levantei e fui em direção à praia. Quando eu vi, mal tinha deitado, eu já estava em outro lugar. Eu estava dentro de um objeto, tinha um camarada de uns 2,30 m, 2,5 m de altura. Anos mais tarde, a comunicação foi em Cafubá, região oceânica de Niterói. Nós fomos acampar lá com os amigos, já na intenção de ter contato novamente, né? E apareceu num determinado minuto lá, um momento, apareceu um objeto voando. Era realmente uma nave que depois desceu na nossa frente. Na nossa frente, assim, a uns 2 km de distância. Na frente da montanha, ela parou no meio, fez como se fosse um sinal da cruz, voltou a pegar a rota dela e parou. De repente, quando eu abri os olhos, eram 6 horas da manhã. A partir dali, houve uma comunicação. Pegaram uns equipamentos, uma coisa muito simples. Parecia fone de ouvido. Prenderam no meu peito, prenderam no peito do meu amigo, prenderam no peito deles, tinha um fonezinho, botando. E aí eu comecei a entender o que eles falavam. Eles falavam no idioma deles, eu entendia no meu. Aqui no apartamento da família do Marco, na Tijuca, zona norte do Rio, já aconteceram alguns fenômenos. Ele conta que em 2002, enquanto dormia com a esposa nessa cama, 3 extraterrestres fizeram contato. Tive aquela famosa paralisia do sono que eles chamam, né? Você fica parado, você quer se mexer, você não consegue. Você não consegue emitir um som, você só pouco mexe os olhos só, mais nada. E minha esposa dormindo, eu querendo chamar ela, não conseguia, não saía nada. E eu vejo 2 greys entrando no meu quarto. Desentraram. Um veio do meu lado, o outro ficou aqui, e tinha um outro maior, que eu não consigo lembrar direito como ele era, porque não dava para ver bem a fisionomia, que eu acho que não era grey, era outro tipo, era bem mais alto. E um dos greys veio, e eu vi o canto do olho aqui, que não podia mexer o olho, como se fosse uma agulha muito comprida, parecia isso. E ele introduziu aqui, eu fechei os olhos. Após esse procedimento, o músico acredita que começou a ser monitorado. Eu tive 3 implantes, né? Agora eu tô com 2.
Então, eu acredito que uma das maneiras de monitorar são justamente os implantes. A partir dos contatos, vigílias e abduções, Cabral afirma que chegou a receber mensagens dos seres. Uma delas teria sido gravada. A quase 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, na região rural de Nova Iguaçu, mora Leandro. O youtuber conta que também já esteve com alienígenas, mais de uma vez. O primeiro contato que o Leandro Maktub teve com os extraterrestres foi durante um apagão que aconteceu em quase todo o país em 2009. Na ocasião, ele estava dormindo com a esposa na casa onde moravam, em Mesquita, na Baixada Fluminense, quando uma forte luz entrou no quarto. Que luz foi essa? Essa foi a luz que mudou a minha vida. Mudou da água para o vinho. Era cerca de uns 1,10 m, mais ou menos. Ela era meio azulada, meio branca, parecia um campo energético, com vários filamentos assim oscilando dentro dela. Ela subiu, batia no teto e se desfragmentava todo. Leandro foi submetido a um processo de hipnose para relembrar o episódio. Na verdade, aquele momento que a luz estava se dissipando no teto, era o momento que eles estavam nos trazendo de volta. Como é que eram esses seres? Tenta narrar um pouquinho do que você viu ali. Eram seres muito frios, tá? Eles eram seres que não expressavam realmente nenhum tipo de emoção. Eu, ao mesmo tempo que eu sentia medo, eu estava muito lúcido do que estava acontecendo e sabia que eu não ia ficar preso naquilo ali, que eu ia sair. A esposa Viviane também tem as lembranças daquela noite. Quando eu senti o clarão nos meus olhos, eu pensei assim, na hora, a luz voltou, aí abri os olhos correndo, mas quando eu abri os olhos, eu vi uma luz entrando pela fresta da porta, assim, por baixo da porta, que invadiu o quarto todo. E era uma luz em branco muito diferente do que a gente está acostumado aqui. E aí eu falei na hora pra ele assim, você viu? Aí ele respondeu, a luz. Quando ele falou isso, eu levantei e ele puxou a porta. Na hora que ele puxou a porta, foi onde eu vi aquela esfera de luz. Ela estava já subindo assim, ela oscilava e ela parece que bateu lá no teto e desfragmentou todinha. Pequena Iturama, a quase 800 quilômetros de Belo Horizonte, um caso misterioso envolve uma das famílias mais conhecidas da cidade. O seu João Caiana. Nas paredes da casa, quadros de ETs e naves espaciais chamam a atenção. Aqui tudo tem um significado. Isso aqui é um ser. E eu já vi um ser. Ser de luz. Eu já vi um ser dessa característica aqui. Aqui esse outro? Esse outro aqui é um quadro mostrando um campo de energia, né? Certamente baseado à força de energia deles. O que para muita gente é algo pouco provável, para o seu João é uma certeza. Ele sempre acreditou em ETs. Eu namorava muito o espaço assim, o horizonte, e ficava pensando em forças diferentes a nossa, em existência, que não seria possível ter só a gente, não é possível uma coisa dessa. E eu gostaria muito de saber. E sempre eu estava ligado, eu tinha na mente o seguinte, extraterrestre. Eu quero conhecer extraterrestre. E ele garante, não só conheceu, como foi abduzido por esses seres. O fenômeno aconteceu no dia 13 de dezembro de 2001, na zona rural de Iturama. O seu João estava nesse ponto aqui dessa estrada de terra quando tudo aconteceu. Ele voltava de uma fazenda no carro da família. Aqui dentro estavam também a mulher, a filha e uma amiga. O que chamou mais a atenção num primeiro momento, seu João? Assim que a gente viu as luzes, né? E a minha filha achava que era um avião e eu olhei e me chamou muita atenção, porque avião ele anda, as luzes dele andam piscando, né? Você pensou que era o quê? Aí já me veio na ideia que era uma nave. Eu falei, não, isso é extraterrestre, é uma nave espacial. A nave espacial veio acompanhando o carro do seu João
Até esse ponto aqui, ó, essa curva da estrada. Chegando aqui, o que aconteceu, seu João? Quando nós chegamos aqui, ele estava parado naquele alto ali. Parado pra lá? Bem em cima daquelas árvores lá. Foi aí que eu parei o carro, porque eu tinha vontade de ver ele, né? Curiosidade. Desde pequeno eu falava, eu quero ver ele. Parei o carro e mostrei para minha filha, e é uma nave. Até então, nessa hora, as duas luzes não movimentavam sinal. Sabe? Ela estava fixa. Eu notei que ela era grande, ela um tamanho bom assim. Ele estava só parado, não fazia nada? Parado, quietinha. A vermelha de cá e a amarela de cá. Preocupado com a família, o seu João decidiu seguir viagem, mas por pouco tempo. Como que o senhor foi abduzido? Aqui, quando a gente chegou nessa reta aqui, ó, eu havia parado ali naquela curva e minha filha alertou que ele estava vindo. O pai está vindo atrás de nós. Eu então parei o carro. Mas deixei o carro funcionando em ponto morto e fui abrir a porta. A porta estava com o vidro fechado. Quando eu fui para abrir a porta, minha mulher gritou em seguida 2 vezes: corre que está pegando a gente, corre que está pegando a gente. A senhora identificou que eram extraterrestres também? Não, jamais. Foi tudo muito confuso. Foi aonde que a minha filha, a Magui, ela gritou: ai, pai, eles estão aqui. Não deixa eles me matarem, não. É complicado. É muito complicado falar sobre. Voltar aqui e relembrar tudo para a senhora é muito difícil? Eu não gosto. Eu não gosto. O que a senhora sentiu na hora? Medo, pânico. Eu tive a sensação que a minha casa não ia estar no local, entendeu? É como se assim, o mundo estivesse acabando para mim naquele momento. Não desejo para ninguém. Como foi o momento de ser levado para junto deles, seu João? De medo, já que eu assustei com o grito dela, eu puxei a ventarola do carro e me deu um choque no dedo. Deu um choque no dedo do senhor? Desse dedo médio. Forte? Muito forte. Chegou a dar um estalozinho na minha cabeça, sabe? E eu já comecei a murchar naquela hora. Tava muito quente. O vidro do carro estava fechado, porque tinha bastante poeira na estrada. Era época seca, né? O vidro fechado, muito quente. Eu, de imediato, já comecei a sentir um frio. Frio, e aquilo foi aumentando. Frio molhado mesmo, aquela coisa esquisita. Agressivo. E eu senti sendo puxado nessa direção, subindo. Em algum momento o senhor perdeu a consciência? Aí eu fui perder a consciência quando eu já não tinha mais... Eu não conseguia mais respirar. Parece que foi acabando dentro de mim, estava tudo oco, esquisito. Eu devo ter apagado. Só lembro que quando eu voltei, o meu eu... Aqui tinha umas árvores muito altas, de porte muito alto. E aquelas árvores, você sabe quando você olha assim, como era muito alto, como você está lá em cima e vendo lá embaixo, ao mesmo tempo. Depois, no dia seguinte, que a pessoa que deu apoio pra gente, e falou, gente, vocês foram abduzidos. Eu falei, que é isso, meu Deus? De onde que é essa palavra? Que é isso? Como que era o veículo deles, né? A nave espacial? Ela era redonda, como se fosse uma bacia de alumínio com a outra de bruços por cima. E no centro, em cima, ela tinha um tipo de uma berruga bem grande, provavelmente seja uma gabina onde eles operam, né? Seu João calcula que a família ficou quase 1 hora dentro da nave espacial em poder dos alienígenas. Quando voltou, como foi? Colocou já no chão. Quando colocou, o carro acionou o motor e acendeu o farol. Tudo automaticamente? Automaticamente. E estava tudo nas mãos deles, certamente. Do jeito que estava antes de acontecer, voltou naturalmente, no mesmo percurso. Depois que a bateria, com os 3 dias, ela pifou, eu fui ver, ela tinha queimado igual que a bateria. Aparentemente, todos voltaram ilesos para casa. Mas naquela mesma noite, o seu João sentiu um forte mal-estar. Me deu um ataque de taquicardia, rapaz. Eu não aguentava, pensava, eu vou morrer, meu coração vai arrebentar ou parar. Na época, a história foi destaque em jornais de várias cidades e até em revistas especializadas em ufologia.
Para o seu João, as lembranças do dia em que a família foi sequestrada por ETs se tornaram relíquias. Ele guarda tudo em uma pasta. Essas fotos aqui são de marcas que apareceram no corpo das pessoas depois da abdução. Chama a atenção que cada marca numa parte do corpo da pessoa. Sim, perfeitamente. Aqui foi da minha neta, 2 dias depois. Aqui foi na mão da minha filha. Sua neta foi nas costas. Isso, Aqui já foi do João, no pescoço dele, que está aqui registrado. Aqui já foi na minha perna. É como se fossem picadas de agulha, né? Isso,